Vamos ter então uma palavra de oração e depois vamos seguir naquilo que o Senhor tem para nós, sabedores de que o domingo à noite a centralidade da nossa reunião é a mesa do Senhor, né? O tempo de palavra sempre é um tempo menor, né? E em nada isso diminui a importância da palavra, mas a palavra nos conduz então a esse momento de celebração, de gratidão ao Senhor, né, por Ele ter morrido, e ao morrer então Ele leva sobre si a nossa morte e nós ressuscitamos com Ele, como ouvimos hoje pela manhã. Então vamos orar, e o Senhor depositou algo no meu coração para esse momento. Pai, nós mais uma vez neste dia te agradecemos, Senhor. Na verdade, ó Deus, dos nossos lábios deveriam sair somente palavras de gratidão a Ti. Tudo nós devemos ao Senhor. Tua palavra nos diz que o essencial, no que diz naturalmente, o Senhor nos dá, que é a respiração. Pai, quão importante é sabermos que o Senhor controla esse movimento, que pode nos deixar aqui e nos recolher para Ti num piscar de olhos. Então obrigado, ó Deus, porque vivemos e morremos por Tua infinita misericórdia. Assim nós nos reunimos aqui nesta noite, confiados em Ti, agradados a Ti, firmados em Ti. Tudo, Senhor, é para Ti mesmo. Então nós suplicamos pelas promessas contidas na Tua palavra, que de alguma maneira, por Tua infinita graça, o Senhor possa se colocar no meio do Teu povo e cantar louvores ao Teu Deus. Assim nós cremos nesta noite, por isso nos ajuntamos aqui, para junto a Ti louvarmos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Bendito seja, ó Senhor, para todo sempre nós oramos em Teu precioso nome. Amém. Então, por algumas vezes eu citei para os irmãos que no decorrer do Antigo Testamento, eu tenho essa imagem, eu não sei se eu ouvi isso de alguém, eu acho que eu ouvi de um outro irmão, enfim, eu tenho essa imagem como que olhando para o Antigo Testamento como se fosse uma grande floresta. Em alguns momentos então, que nós estamos andando nessa grande floresta, Deus nos toma e nos eleva acima dessa floresta, para que nós pudéssemos vê-la de cima. E por que eu estou dizendo isso? Porque por várias vezes eu já disse que o Senhor vem caminhando com o povo durante toda a história do Antigo Testamento, e algumas vezes o que Ele faz? Ele para o que está acontecendo, e Ele relembra toda a história do povo com um único intuito: que o povo fosse consolado e admoestado. Então Ele pega desde lá de trás, muitas vezes de Abraão, algumas vezes do Egito, e Ele conta a história para aquele povo, então, daquele momento, se lembrar de que Deus é um Deus bondoso. E nós hoje pela manhã, não disse isso, estou dizendo agora, nós nos deparamos com um desses momentos no nosso estudo matinal. Então eu entendi do Senhor que nós permanecêssemos nele, para que nós pudéssemos então nesta noite, assim é a minha oração durante a tarde, o Senhor pudesse elevar você, para que você pudesse ver de um lugar onde nós estamos verdadeiramente, segundo Efésios capítulo 2, assentados em Cristo nas regiões celestiais. Então abra sua Bíblia lá no livro de Neemias, onde nós lemos algumas passagens nessa manhã. Neemias capítulo 9. Então, quando nós nos deparamos com textos assim, como os irmãos irão perceber nesta noite, pouco há de necessidade de explicação desse que vos fala, porque é um texto que relembra, ou que tem o intuito de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então todo esse momento final aqui de Neemias, lembrando aos irmãos que historicamente nós estamos aqui no final da jornada do povo no Antigo Testamento, e temos aqueles profetas menores que profetizaram durante toda a história, e terminando especialmente lá em Malaquias. O tom que termina o Antigo Testamento é um tom de silêncio. Nós vamos ver por quê.
né, é um tom, infelizmente, de, entre aspas, né, decepção, porque o povo falha, né? O povo não, mesmo retornando do cativeiro, como nós vimos, mesmo restaurando, nós sabemos que o povo vai terminar, de certa maneira, afastado do Senhor, a tal ponto que o Senhor vai ficar entre o final do Antigo Testamento e o Novo Testamento, aproximadamente 400 anos, sem falar, digamos assim, através dos seus profetas. E aí ele vai falar através da filosofia e outras formas que Deus teve de falar, né? Nós já estudamos aqui, por exemplo, a palavra logos. A palavra logos vai surgir nesse interim de tempo, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ali o momento que o verbo se encarna. Então o Senhor cozinhou essa palavra logos por aproximadamente 400 anos na boca dos filósofos, e ele vai abrir o Evangelho de João, então, explicando, porque os filósofos deduziram então que aquele logos era algo superior que regia aquele tempo, já que Deus não falava mais, nem o Deus de Israel, nem os outros deuses, não havia mais movimentos do céu para com a terra. E aí então o povo começou a entender pela filosofia que aquele logos era uma força maior. E aí então vem João, né, e vai dizer: e o logos e o verbo era Deus. E o logos, o verbo, estava com Deus. E o logos, o verbo, se fez carne e habitou entre vós. Então João explicou esses 400 anos em poucos versículos no início do seu evangelho. Então por que nós estamos dizendo isso? Para que os irmãos compreendam então que o Antigo Testamento ele termina nesse tom fúnebre, né? Tão fúnebre que o Deus dos céus desce e o povo não o reconhece, né? Tamanha a cegueira. Mas o desejo nessa noite não é irmos para esse lado, entre aspas, negativo, mas você abriu aí então em Neemias 9, e os irmãos que estiveram pela manhã e que tomaram nota, nós vimos então 4 exortações em amor. Eu não vou citá-las agora, porque eu citei pela manhã, mas o que nós vamos fazer é que entre as exortações, o Senhor dá palavras de consolo. Então nós vamos ler as palavras de consolo, porque o Senhor ele trabalha assim, ele consola e exorta. Hoje pela manhã nós só lemos as exortações, né? 4 vezes Neemias vai repetir, né, aqueles 5 erros que eu comparei aos 5 comos das lamentações de Jeremias, né? Então são 4 notas de exortação falando do erro do povo, mas nós vamos ver o oposto disso. Então antes de Deus exortar, ele consola. Então veja como que ele deixa registrado na sua palavra, né, esse consolo. Então Neemias 9 nós vamos ler então as passagens de consolo. A primeira passagem de consolo vai aí então, capítulo 9, a parte final do verso 5, onde começa a confissão, até o verso 15. Então vamos ler juntos. Então Neemias 9, verso 5, a parte final aí. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo o bem dizer e louvor. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu, os céus dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Irmãos, possivelmente essa passagem é antes da queda de Satanás, não é possivelmente o princípio de Gênesis, porque ali a terra está sem forma e vazia, Gênesis 1, 2. Possivelmente aqui está se falando de Gênesis 1, 1. Possivelmente. Há várias teorias, várias interpretações. Possivelmente aqui está se falando do momento que Deus criou todas as coisas, e ainda não, coloquemos assim, havia sido criado o homem, tá? Possivelmente. Satanás é julgado, jogado para a terra, destrói tudo, e aí nós temos Gênesis 1, 2, quando Deus refaz a terra, e então cria o jardim e coloca o homem lá. Mas estou dizendo isso porque os irmãos vejam aonde o Senhor vai para trazer a memória de quem Ele é, antes de exortar.
Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão, viu aí a eleição tocando, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dares à tua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Viste a aflição, agora ele já está indo lá para o Egito, de nossos pais no Egito, e lhes ouvistes o clamor junto ao mar vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba, e assim adquiristes renome, como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, está vendo onde ele já está? Do céu falaste com eles, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado, que é interpretado por nós em Hebreus, é a pessoa do Senhor Jesus, o nosso descanso, lhes fizeste conhecer. Preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandaste. Pão dos céus lhes deste, na sua fome, e água da rocha lhe fizestes brotar na sua sede. E lhe disseste que entrassem para possuir a terra, que com mão levantada lhe juraste dar. Está vendo? Ele contou a história todinha. Contou a história, relembrou o povo, toda a história, até eles entrarem na terra. Aí o que aconteceu? Porém, aí nós vimos a exortação hoje de manhã, ela vai do verso 16 aí até o verso 18, nós vimos soberba, coração duro, rebelião, servidão, blasfêmia. Agora ele volta de novo. Olha aí agora o verso 16 até o verso 25, é a segunda palavra de consolo, verso 16 ao verso 25. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedestes o teu bom espírito. Irmãos, que importante essa menção aqui, irmãos. Possivelmente é uma pré-encarnação do próprio Senhor Jesus, dentre tantas que aconteceu no Antigo Testamento, para os ensinar. Tão lindo e tão claro isso no Novo, irmãos? Novo Testamento. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhe destes na sua sede. Deste modo o sustentastes 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhes deste reinos e povos, que lhes repartiste em porções. Assim possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinha dito a seus pais que nela entrariam para a possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Viu que ele avançou um pouquinho mais? Abatestes perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhos entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram,
e engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Aí terminou a palavra de consolo. Qual foi a reação do povo? Nós vimos hoje pela manhã. Ainda assim. Está vendo você e eu aí? É a mesma coisa, tá? Não é só eles não, todos nós somos assim. Aí temos a palavra de exortação no verso 26. Verso 27 e o verso 28, temos uma outra palavra de consolo. Pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores. Uai, isso é uma palavra de consolo? Sim, irmãos. Que os angustiaram, mas no tempo da sua angústia, clamando eles a ti, dos céus tu os ouvistes, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os salvaram das mãos dos que oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas, convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouvistes dos céus, e segundo a tua misericórdia, os tirastes muitas vezes. Aqui é uma passagem muito focada com o livro de Juízes, né? E era isso que acontecia em Juízes, lembra? Né? Deus fazia uma ação, o povo entrava em tranquilidade, o povo se corrompia de novo, Deus levantava um rei opressor sobre eles, o povo clamava, Deus levantava um juiz, o povo entrava em paz e se afastava do Senhor de novo. Então talvez esteja aí a resposta para a quantidade de dificuldade que você e eu temos, né? Porque são elas que muitas vezes, ou só elas, por conta da dureza do nosso coração, que fazem nos colocarmos de joelhos e clamarmos ao Senhor. Porque na hora que nós estamos gordos e abastados, nós tendemos a nos afastar do Senhor. Por isso que Paulo, aquele verso tão precioso que repetimos tantas vezes aqui de Filipenses 4:11, eu aprendi a viver contente, tanto no pouco como no muito, tanto na vergonha como na honra, sei ser exaltado, sei ser humilhado, sei passar fome e sei ter abundância. Nele eu sou forte. Aí então ele entra agora numa exortação de novo, que vai do verso 29 até o verso 32. Nós vimos hoje, ela termina aí numa aflição. E aí nós temos o verso 33, que é a última e quarta e última palavra de consolo. Só o verso 33 de Neemias 9. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedestes, e nós perversamente. E aí termina essa exortação, e assim termina esse momento, digamos assim, de um modo geral. Estamos em grande angústia. Irmãos, essa última palavra de consolo, que tem essa última palavra aí, perversamente, ela tem vários sentidos nas Escrituras, mas um dos mais contundentes dela é de alguma maneira perverter aquilo que o Senhor fez, né? Perversão, ela é como que um antônimo ao universo, né? Uma única versão. Daí vem, né, o sentido. Deus criou uma única versão. Essa única versão tem o Senhor como centro de glória. Mas o que o homem fez? Uma perversão, uma outra versão. É o que nós vimos em Romanos 1. Se você ler Romanos 1, você vai ver isso. Aqueles que, conhecendo a verdade, perverteram. Então não há duas versões da vontade de Deus. Há a versão de Deus, uma única versão. Então o universo foi criado para a glória do seu Filho. Mas o homem tem criado um novo mundo, do qual ele é o centro. E o pior, irmãos, isso tem nascido dentro daquilo que se chama Igreja do Senhor. Então, muitas vezes,
o Senhor há de fazer isso com a sua vida e com a minha vida. Então é importante que você tire tempo, porque se isso está nas Escrituras, tire tempo para você meditar e poder experimentar de fato a expressão que a Bíblia diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Trazer à memória aquilo que te dá esperança. Prossigo para o alvo, deixando as coisas que para trás ficam. Uma só coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Então esta é a palavra para nós nesta noite, irmãos. Nós estamos aí findando mais um ano, né? O que completa na nossa jornada mais de 10 anos só aqui, né? Alguns aqui já estão juntos há mais de 20 anos, né? Alguns até mais ainda do que isso, né? Eu estou falando a partir da minha experiência, né? Esse ano faz 20 anos que o Senhor me alcançou. Então, nós precisamos tirar momentos das nossas vidas para relembrar a bondade do Senhor até aqui. Porque muitas vezes, irmãos, é nisso que nós nos agarramos. E olhamos para a promessa que Ele fez e Ele tem sido fiel. Ele tem sustentado. Apesar de nós, Ele tem podido estar, de alguma maneira, restaurando o seu testemunho nesta terra. Então que nós possamos prosseguir, né? Deixando o que tem que ficar para trás, mas o paradoxo, trazendo aquilo que de trás nos dá esperança também. A Bíblia trabalha assim, só que nós fazemos o inverso, né? Nós queremos trazer o que já foi apagado, por exemplo, a culpa dos nossos pecados, e esquecemos, né, de tudo que Ele já fez por nós. Então aqui está um momento de nós expressarmos a gratidão por tudo aquilo que Ele já fez por nós. E quantas palavras nos faltam nesse momento, irmãos? Faltam-nos palavras. E a grande pergunta que fica para mim, para você, é: será que por não haver palavra, é porque o nosso coração também está vazio de gratidão? Porque a boca fala o quê? Não tem como nós negarmos esse princípio. Isso é um princípio bíblico. A boca fala do que o coração está cheio. Então, que diante da mesa nós possamos pedir ao Senhor que Ele sonde os nossos corações, encha os nossos corações dele mesmo, e quando nós abrirmos a nossa boca, nós vamos engrandecer e honrar somente a Ele. Então ajude-nos o Senhor. Então é para isso que tem esses momentos no Antigo Testamento, como que Deus falando: olha o que eu já fiz por vocês. Mas Ele também, como, né, o texto mesmo diz, Ele é justo. Então Ele também diz: olha o que vocês também fizeram comigo. Porque é importante que nós não nos esqueçamos quem nós somos por natureza. Que nós não nos esqueçamos todas as nossas atitudes que não agradam ao Senhor. É bom, muitas vezes, de alguma maneira, isso vem à tona, para que nós nos curvemos em arrependimento e nos lancemos aos pés do Senhor, aonde acharemos, como diz Hebreus capítulo 4, graça e misericórdia para socorro em tempo oportuno. Então nós bendizemos o Senhor, porque ao olharmos para 2000 anos de história, a palavra de Deus não foi aniquilada. Ao olharmos por 2000 anos de história, o Senhor sempre teve um remanescente fiel. Queira você fazer parte deste remanescente. Queira, deseje, busque. Porque Ele certamente tem nesta cidade um remanescente fiel. Não estou dizendo que somos nós, mas certamente Ele o tem. Então ore para que você se alie a Ele e permaneça sendo fiel. Amém? Vamos orar. Depois nós vamos nos aproximar da mesa, vamos cear juntos. É o momento então de dizermos ao Senhor palavras de gratidão, e depois nós vamos continuar
adorando ao Senhor com os louvores. Pai, nós te bendizemos, te agradecemos, porque às vezes nós nos vemos imergidos em tantas circunstâncias que sequer conseguimos levantar as nossas cabeças e olharmos para Ti e vermos que os Teus olhos continuam fitos em nós. O Senhor não dormita, o Senhor é um fiel sentinela, o Senhor é o verdadeiro guarda de Sião. Ah, Pai, bendito és para sempre. Como um rei, o Senhor nos governa semelhantemente a um pai. Te bendizemos verdadeiramente, como Paulo diz tantas vezes: Tu és o nosso Deus e Pai. Bendito seja, hoje e sempre. Amém. Vamos então nos aproximar da mesa.